empresa de private equity que comprou o Everton construiu seu negócio. Antes de a 777 Partners comprar clubes de futebol em todo o mundo, enfrentou acusações de que utilizava práticas financeiras predatórias. Por Albert Samarra. Lindsay Noel estava desesperada por dinheiro. Um dia, em 2015, ela viu um comercial de televisão mostrando como consegui-lo. Seus problemas financeiros remontam a uma manhã de uma década antes, quando ela tinha 13 anos, quando um caminhão bateu no carro de seus pais, deixando-a com uma lesão cerebral e cega de um olho. Ela passou por mais de uma dúzia de cirurgias, recuperando-se além das expectativas do médico. Enquanto isso, sua família conseguiu um acordo com a empresa de caminhões que incluía $1 milhão para Noel, a ser pago com juros em cheques de anuidade mensais que aumentavam a cada ano, começando em cerca de $3 mil em 2009. Mas no cansativo rescaldo de cada cirurgia, ela recorreu a analgésicos e entrou na idade adulta viciada em opiáceos. Em 2015, ela estava gastando tanto dinheiro com heroína que seus cheques de anuidade não cobriam mais suas necessidades, disse sua mãe Lori Goney. Na televisão, uma empresa se ofereceu para pagar uma quantia única em troca de anuidades futuras. Noel ligou para o número e logo assinou um contrato negociando $42 mil em anuidade futura por $20 mil em dinheiro. Depois que a transação foi registrada em registros judiciais públicos, outras empresas começaram a contatar Noel, oferecendo negócios semelhantes. Nos 4 meses seguintes, ela assinou mais 4 acordos com 4 empresas diferentes, trocando um total de cerca de $273 mil de sua anuidade por $74 mil em dinheiro, de acordo com os autos do tribunal. Cada contrato foi submetido a um tribunal para revisão e aprovado por um juiz. Cada transação envolveu menos de $100 mil da anuidade de Noel. Então, no final de 2015, ela recebeu uma mensagem no Facebook de um representante da Liberty Settlement Fund, que era então uma subsidiária de uma empresa de private equity com sede em Miami chamada 777 Partners. Hoje, a 777 Partners e seu fundador, Josh Vander, são mais conhecidos por serem proprietários de clubes de futebol profissional em todo o mundo e pela compra pendente de uma das instituições mais emblemáticas da Premier League, o Everton. Mas Vander e a sua empresa deixaram a sua marca e o seu dinheiro, como um dos maiores compradores de anuidades de liquidação estruturada, entre outras transações financeiras que os seus críticos chamaram de exploração. Semanas depois daquela mensagem inicial no Facebook, o representante da Liberty apresentou a Noel um contrato que trocava a totalidade de sua anuidade restante, cerca de $793 mil por $180 mil, de acordo com os autos do tribunal. Em fevereiro de 2016, ela assinou e um juiz aprovou o acordo. Meses depois, porém, Noel sentiu que seu dinheiro havia sido roubado, escreveu ela em uma carta a Edward Stone, um advogado que ela contratou. Ela passou a confiar em 2 representantes da Liberty que fizeram amizade com ela semanas antes de ela assinar o contrato, escreveu ela. Ela sentiu que eles se importavam comigo, e apreciou que eles não julgaram meu vício em drogas. Um dos homens iria buscá-la em casa e levá-la para um hotel, escreveu ela, onde lhe fornecia heroína. Um dia, ele entregou a ela o contrato de anuidade. Ela não percebeu que estava entregando o resto de seu dinheiro, escreveu ela. Eu ficaria doente com a abstinência se não tivesse drogas e eles sempre estariam lá, seja me armando com seu traficante ou me dando suas drogas, disse Noel na carta, que foi incluída em uma ação judicial que seus pais moveram posteriormente. Eu me sentiria obrigado a assinar os papéis deles quando me buscassem. Enquanto Noel fazia suas acusações, um dos representantes da Liberty ameaçou expor seu uso de heroína a seus amigos e familiares, de acordo com uma captura de tela da correspondência e da ação judicial movida por seus pais. Em termos do componente humano ruim, está entre os piores que já vi, disse Stone sobre as alegações referentes à Liberty descritas no processo dos pais. Eles só se importavam em comprar toda a anuidade dela. Em comunicado, o advogado das 777 Partners, Joseph Lipschitz, disse que os contratos assinados por Noel foram aprovados por um juiz que teve que determinar se o acordo atende aos melhores interesses do beneficiário. Nenhum tribunal jamais considerou Noel incompetente ou incapaz de concordar com uma transação financeira sem um tutor, disse Lipschitz.
Em ações judiciais, a empresa classificou as alegações da família como estranhas. Depois que Noel ameaçou processar a empresa, os dois lados chegaram a um acordo que devolveu parte do dinheiro a Noel, com a condição de que ela assinasse um acordo de sigilo, disse Stone, que se recusou a comentar os detalhes do caso devido aos termos de confidencialidade. Por meio de Stone, Noel também não quis comentar. Goney e seu marido entraram com sua própria ação, alegando que Liberty manipulou sua filha ao manter Lindsay em um estupro drogado, afirmou a denúncia. O juiz rejeitou o processo, dizendo que os pais não tinham legitimidade para processar. Com os acordos de adiantamento de dinheiro no centro dos seus fluxos de receitas iniciais, a 777 Partners expandiu seu portfólio. A empresa é hoje uma das compradoras mais prolíficas de clubes de futebol profissionais do mundo. Mesmo com o número crescente de americanos ricos aderindo ao desporto mais popular do mundo, Vander e 777 Partners destacam-se pela sua entrada espetacular no mercado dominado pelo antigo dinheiro europeu e pela riqueza petrolífera do Médio Oriente. Eles começaram em 2018, comprando uma participação minoritária no Sevilha, clube espanhol da La Liga. Em 2021, compraram o Genoa, clube italiano da Série A, o clube mais antigo do país. No ano seguinte, eles se tornaram proprietários majoritários do clube brasileiro Vasco da Gama, do clube belga Standard Liège, do clube francês da terceira divisão Red Star e do clube alemão Hertha Berlim. Eles também compraram uma participação minoritária no clube australiano Melbourne Victory. Este mês, o 777 fez sua compra de maior destaque até então, assinando um acordo para adquirir o Everton. Embora a transação aguarde a aprovação final das autoridades do futebol do Reino Unido, adicionar o Everton significaria que as participações do 777 no futebol abrangem 8 clubes em 8 países. A 777 administra 10 bilhões de dólares em ativos e cerca de 60 subsidiárias em setores que vão desde companhias aéreas até seguros, de acordo com Lipschitz. O alcance completo dos fluxos de receitas do 777 permanece desconhecido, mas a empresa financiou várias empresas que foram acusadas de lucrar com o que os críticos consideram práticas financeiras predatórias que visam pessoas economicamente vulneráveis, de acordo com entrevistas e registros judiciais analisados pelo The Washington Post. Uma ação coletiva acusa 777 de operar um esquema de empréstimos consignados que contratou uma tribo nativa americana para contornar as leis estaduais que limitam as taxas de juros em empréstimos de curto prazo. Outro processo afirma que uma subsidiária do 777 obteve a anuidade de 2,2 milhões de dólares de uma mulher de Saint Louis com uma doença mental grave por 500 mil dólares. Procuradores gerais em 7 estados processaram uma imobiliária financiada pelo 777 por supostamente enganar proprietários para que assinassem acordos que concedessem à empresa direitos exclusivos para atuar como seu agente imobiliário. 777, que não está listado como réu nos processos imobiliários e não investe mais na imobiliária, negou as reivindicações dos outros 2 processos em tribunal e recusou-se a comentar os litígios em curso. Os casos estão pendentes. Eles atacam indivíduos muito jovens ou muito ingênuos ou viciados em drogas ou pessoas com problemas, disse Farva Jafri, ex-executiva de uma subsidiária do 777 que processou a empresa em 2019, alegando discriminação de gênero em um caso que foi arquivado porque um juiz decidiu que ela não poderia provar que era mal paga. Desde então, Jafri, um advogado, representou Goney em seu processo contra 777. Vander, cofundador e sócio-gerente da empresa, recusou pedidos de entrevista. Mark Hermes, presidente da Liberty, classificou os processos envolvendo sua empresa como frívolos e resultado do remorso do comprador. Um porta-voz do 777, Jeff Kellman, disse que a empresa não violou nenhuma lei. Eles nunca foram condenados por nada, disse ele. Qualquer pessoa pode registrar denúncias. Isso não significa que seja verdade. Além disso, disse Kellman, foi apenas o investimento de Vander no futebol que o colocou sob os holofotes. Antes de começar a comprar clubes de futebol, disse Kellman, nada do que ele fazia realmente chamava muita atenção. Ele é todo profissional. Vander cresceu em Miami e frequentou a Universidade da Flórida,
onde um passo em falso ameaçou suas perspectivas de carreira. Ele foi acusado de tráfico de drogas após receber e abrir um pacote contendo 31,2 gramas de cocaína que os policiais estavam rastreando. Os policiais também o acusaram de possuir mais de 20 gramas de cannabis. Ele não contestou, evitou a prisão e foi condenado a 15 anos de liberdade condicional com a condição de cooperar em um caso relacionado. No início de 2014, ele solicitou com sucesso ao tribunal o encerramento antecipado de sua liberdade condicional. Sr. Vander cometeu um erro há mais de 20 anos, quando tinha 20 e poucos anos, disse Lipschitz, advogado do 777. Desde então ele tem trabalhado incansavelmente para construir sua carreira. Essa carreira começou na estrutura da Set Fund, uma empresa que oferece dinheiro por anuidade. Após a crise financeira de 2008, Vander partiu para outra empresa do mesmo setor, a Sutton Park. Em sua página no LinkedIn, Vander se lista como fundador do Sutton Park. Mas dentro da empresa ele assumiu um papel nos bastidores, enquanto seu parceiro de negócios, Steve Pasco, um veterano de Wall Street, atuava como CEO. Partindo para Sutton Park, Vander recrutou a colega Rhonda Benzing para se juntar a ele e a encarregou de trazer novos negócios. A própria Sutton Park não assinou acordos de anuidades com clientes, mas comprou esses contratos de criadores, como a indústria os chama, como Benzing e Liberty. Com a Sutton Park financiando os adiantamentos em dinheiro, Benzing encontrou clientes em potencial, assinou acordos de liquidação estruturados, orientou-os durante o processo de aprovação judicial e vendeu os contratos para a Sutton Park. Sua renda baseava-se inteiramente nos negócios que ela conseguia garantir para a empresa. Eu como o que mato, disse ela sobre seu tempo trabalhando na Sutton Park. Recebo as ordens judiciais e eles compram o ativo. A Sutton Park rapidamente se tornou um grande player, o maior comprador no mercado secundário de assentamentos estruturados naquela época, até onde sei, disse Ashon Malik, que de 2007 a 2011 foi chefe de mercado de capitais da Peachtree, um dos principais originadores em a indústria. E dadas as margens naquela época, é provável que eles estivessem produzindo muito dinheiro. Enquanto isso, Vander desenvolveu uma reputação de operador agressivo e ambicioso que se esforçava para subir na hierarquia do cenário financeiro de Miami. Ele se certificou de que estava no lugar certo para entrar naquele nível da sociedade do qual tanto desejava fazer parte, disse Benzing. Ele é todo profissional. Quando ele saiu do útero, tenho quase certeza de que ele disse: "Onde está meu dinheiro?" Ele rondava o circuito de vida noturna da cidade em busca de conexões e oportunidades, disse Benzing. Ela contou um período em que Vander seguia LeBron James, descobrindo os locais favoritos do astro da NBA, na esperança de entrar em sua órbita. Sua persistência valeu a pena. Na noite em que o Miami Heat venceu o campeonato da NBA de 2012, Vander apareceu em uma foto ao lado de James e seus companheiros enquanto eles festejavam em uma boate de Miami. Vander contou aos colegas que entrou em um jogo de pôquer com James. As façanhas e a confiança de Vander o tornaram popular entre muitos de seus colegas homens. Eles o adoravam, disse Benzing. Ele dirigia um Porsche e andava como um rei, disse Benzing. Ele é uma espécie de lenda em sua própria mente. Benzing se lembra de ter ido a um cassino em Las Vegas com Vander durante uma viagem de trabalho e visto ele jogar milhares de dólares em uma máquina caça-níqueis. Ele nem pensa duas vezes sobre isso, disse ela. Os registros judiciais oferecem uma visão dos hábitos de consumo de Vander. Bellagio o processou em 2012 por não pagar $54.500 de um adiantamento em dinheiro no cassino. A American Express o processou em 2013 por falta de pagamentos em um cartão de crédito que acumulava um saldo de cerca de $245 mil. Ele pagou essas dívidas anos atrás, disse Lipschitz. Em 2015, um ano após um juiz encerrar sua liberdade condicional, Vander e Pasco cofundaram a 777 Partners, que adquiriu a Sutton Park e a Liberty Settlement Fund, um dos originadores dos quais a Sutton Park obteve muitos de seus negócios. Jaffrey, o ex-executivo, foi contratado em 2016 para atuar como diretor de operações de outra subsidiária de adiantamento de dinheiro do 777, a Signal Fund, especializada em conceder empréstimos a mutuários que buscam ações judiciais que possam levar a um acordo. Embora a Signal estivesse baseada em Illinois,
Vander perguntou se ela estava interessada em se mudar para Miami. Ela aceitou. O que ela encontrou na sede da 777 a chocou, disse ela. Jaffrey era a única mulher na gestão, disse ela, e considerava a cultura do local de trabalho hostil. Num processo que mais tarde moveu contra a empresa, ela disse que rotineiramente ouvia piadas de que as mulheres estavam ali para serem vistas, não ouvidas. Em um jantar com um pequeno grupo de colegas, Vander disse a Jaffrey que precisava contratar garotas gostosas para funções de vendas, alegou ela no processo. Durante uma reunião para discutir um candidato a emprego, Vander comentou sobre a aparência do candidato, dizendo: "A coisa dos peitos grandes em Miami está fora de controle, de acordo com o processo." Durante uma discussão sobre outro candidato a emprego, Jaffrey lembrou-se de Vander ter apontado que a mulher era lésbica, antes de acrescentar: "Ela preenche vários requisitos para nós." Jaffrey disse que ocasionalmente ouvia Vander perguntando a colegas do sexo masculino sobre as relações sexuais que mantinham com mulheres no escritório. "Era um ambiente muito chauvinista e muito misógino", disse ela. "Muito tóxico." 2 outros ex-funcionários de subsidiárias, que participaram de reuniões com Vander em Miami e falaram sob condição de anonimato por medo de represálias, também descreveram uma atmosfera jocosa e dominada por homens que os deixou desconfortáveis. Em 2017, Jaffrey renunciou. Quando ela abriu sua própria empresa de adiantamento de dinheiro pré-liquidação, a Signal a processou, acusando-a de roubar segredos comerciais. Jaffrey contestou essa afirmação, afirmando em tribunal que não havia segredos comerciais para roubar porque as práticas são semelhantes em todo o setor. Ela então entrou com uma ação judicial contra a Signal e a 777 Partners, alegando que ela vivenciava um ambiente de trabalho hostil e recebia menos do que colegas do sexo masculino com responsabilidades profissionais semelhantes. 777 negou as suas acusações, argumentando que visavam retaliação, e um juiz rejeitou o processo de Jaffrey, decidindo que ela não provou que as suas funções se assemelhavam às dos colegas homens com salários mais elevados. O processo da Signal contra Jaffrey continua pendente. Jaffrey tem uma clara animosidade e preconceito contra os 777 Partners, disse Lipschitz. Basta dizer que os 777 Partners não dá crédito às alegações da senhora alvos fáceis. Sob a liderança de Vander, a Liberty continuou a identificar novos clientes. Uma delas foi Tierra Douglas, que recebeu um acordo multimilionário em 2007, quando tinha 14 anos, depois que seu pai morreu em um acidente de carro. Uma década depois, em março de 2017, ela recebeu pelo correio um panfleto da Liberty oferecendo uma quantia em dinheiro. Ela ligou e um representante apareceu em sua casa, oferecendo $500 mil em troca dos $2,2 milhões restantes de sua anuidade. De acordo com uma ação judicial que ela mais tarde moveu contra a Liberty, Douglas, que foi diagnosticado com esquizofrenia e um transtorno que causa delírios, concordou na hora, assinando a papelada no porta-malas de um carro estacionado em frente à sua casa em Saint Louis, de acordo com o processo Stone, seu advogado. Louis, de acordo com uma transcrição da audiência, o juiz perguntou a Douglas se ela estava ciente de que o dinheiro que estava recebendo seria um desconto substancial sobre a quantia que você receberia se esperasse 30 anos para receber tudo. Seus pagamentos futuros? Douglas disse que sim. O juiz aprovou a transação. O processo de Douglas alega que ela não tinha capacidade legal para consentir com o acordo de adiantamento de dinheiro. Sua doença mental era grave o suficiente para que ela fosse nomeada conservadora e agora mora em um centro de cuidados, disse Stone. Num comunicado, 777 recusou-se a comentar sobre litígios pendentes, exceto para observar que qualquer pessoa pode fazer alegações infundadas numa queixa. Isso não os torna verdadeiros. Embora o negócio principal do 777 se centrasse em acordos de pagamento de anuidades, as ofertas de serviços financeiros da empresa expandiram-se a um ritmo rápido, disse Gary Shodds, que dirigiu a subsidiária Signal do 777 até 2017. A empresa utilizou um modelo semelhante ao seu negócio de anuidades, fornecendo adiantamentos em dinheiro que as empresas mais pequenas ofereciam aos clientes em troca de fluxos de rendimentos futuros. O 777 poderia então refinanciar esses contratos para acesso a mais capital.
uma estratégia que beneficiou das baixas taxas de juros de meados da década de 2010. Uma startup contratada pelo 777 foi a Zocaloas, uma empresa de empréstimos consignados de propriedade oficial da tribo Rosebud Sioux de Dakota do Sul. As leis estaduais que restringem os empréstimos com juros altos não se aplicam às empresas nativas americanas baseadas em reservas. A tribo recebeu uma parte dos lucros, mas a 777 e suas subsidiárias cuidaram das operações financeiras, de acordo com uma ação coletiva que descreveu a parceria como um esquema de aluguel por tribo. Os demandantes alegaram que tiveram que pagar os empréstimos a taxas que às vezes ultrapassavam 600%. A Zocaloas e sua controladora Rosebud Lending LZO não responderam aos pedidos de comentários, mas no tribunal negaram amplamente as alegações do processo. Em seus documentos para o processo, a Rosebud Lending listou o escritório do 777 em Miami como seu endereço. Em comunicado, a 777 observou que não é proprietária da empresa de empréstimos consignados, mas que uma de suas subsidiárias presta serviços à Zocaloas como contratada terceirizada, incluindo a operação de seus call centers e subscrição. Por meio de outro acordo, a 777 financiou uma empresa que acabou na mira de 7 procuradores gerais. De outubro de 2018 a julho de 2020, a 777 Partners foi investidora no programa de direito de listar da corretora imobiliária MV Hewitt, que oferecia $300 a $5.000 em dinheiro aos proprietários pelo direito exclusivo de atuar como seu agente imobiliário, caso o fizessem vender suas propriedades, de acordo com registros judiciais. A MV Hewitt começou a promover seu programa de benefícios ao proprietário em 2019, registrando uma marca no nome e postando um vídeo sobre o serviço no YouTube. Mas a MV Hewitt não foi sincera com os clientes sobre o que exatamente eles estavam assinando. De acordo com reclamações apresentadas em 2022 e 2023 por procuradores gerais na Flórida, Nova Jersey, Ohio, Massachusetts, Pensilvânia, Indiana e Carolina do Norte, a MV Hewitt não informou aos proprietários que colocaria um penhor sobre sua casa para fazer cumprir o contrato, alegam as reclamações, nem que o negócio duraria 40 anos e permaneceria em vigor mesmo após a morte, aplicando-se a herdeiros às vezes sem saber disso. Os proprietários que violaram os termos deviam à MV Hewitt dezenas de milhares de dólares em taxas, e as autoridades estaduais estimam que a MV Hewitt assinou cerca de 32 mil clientes em todo o país. Estas práticas, alegou a queixa da Carolina do Norte, são particularmente prejudiciais e exploradoras porque atacam e tiram partido de pessoas vulneráveis, que muitas vezes passam por dificuldades financeiras significativas. Lipschitz disse que os processos não têm nada a ver com a 777 Partners, que não consta como réu em nenhum deles. Ele se recusou a comentar sobre o envolvimento do 777 com a MV Hewitt. A MV Hewitt não respondeu aos pedidos de comentários, mas negou em tribunal as acusações de práticas enganosas. Com as taxas de juro a subir e o mercado de liquidação estruturada cada vez mais lotado, a 777 Partners continuou a diversificar, investindo numa seguradora, numa plataforma de streaming, numa empresa de leasing de motociclos e em várias companhias aéreas. A empresa cresceu tão rapidamente que algumas subsidiárias compartilhavam objetivos comerciais sobrepostos, levando a interesses conflitantes, disse Shodds, que se lembrou de um executivo de uma subsidiária perguntando a Vander: por que você está apoiando o outro cara fazendo isso? Para Bentzen, a cultura que Vander estabeleceu na 777 priorizava os lucros da empresa acima de todas as outras preocupações. Não acho que ele se importasse com quem ele atropelaria, disse Bentzen. Mas embora ela tenha deixado claro que não gostava de Vander pessoalmente, ela reconheceu que ele era muito inteligente e muito esperto, disse ela. Ele sabe vender. Aqueles que trabalharam com Vander descreveram uma busca incansável por novas oportunidades de ganhar dinheiro, enquanto a NFL negociava um acordo com jogadores aposentados que sofreram danos cerebrais por praticar o esporte. Shodds lembrou-se de Vander designando vendedores para tentar assinar acordos de adiantamento de dinheiro com alguns deles. A ideia deixou Shodds desconfortável, disse ele. Quando você tem pessoas com deficiência cognitiva específica,
Elas podem não ser competentes para fazer essa transação financeira, disse ele. Essa foi uma grande preocupação. Ele informou Vander sobre suas reservas, mas Vander estava absolutamente convencido de que isso seria algo enorme, disse Shodds. O plano de Vander foi adiante. Uma subsidiária do 777 chamada Justice Funds forneceu algum financiamento pré-acordo para jogadores de futebol americano que seriam posteriormente cobertos pelo acordo histórico de ação coletiva por concussão da NFL, disse Lipschitz, observando que as transações exigiam que um juiz as aprovasse. Shodds deixou a empresa pouco depois disso, mas a empreitada indicou a Shodds que Vander havia descoberto um novo território para garimpar lucros. Foi o primeiro sinal de seu interesse em entrar no lucrativo mundo dos esportes. Em 2018, a 777 Partners investiu no seu primeiro clube de futebol europeu, comprando uma participação minoritária no Sevilha, da Espanha. Uma recepção calorosa. Um dia no ano passado nos arredores de Paris, o Red Star, o quarto time de futebol mais antigo da França, estava com 37 minutos de partida quando seus torcedores começaram a lançar sinalizadores no campo. O objeto de sua ira, os novos proprietários americanos do clube. 777 não é bem-vindo, dizia uma grande placa nas arquibancadas. Como podemos acreditar que um grupo financeiro com sede em Miami possa demonstrar interesse sincero no projeto desportivo de um clube de futebol sem St. Denis? Um coletivo de grupos de fãs do Red Star expresso em uma declaração conjunta. Dentro de uma galáxia supostamente desportiva, seríamos apenas uma variável vulgar de uma multinacional cujos interesses não são compatíveis com aqueles que defendemos. Proximidade, raízes locais, independência e transparência. Fundado em 1897, o Red Star é afiliado há muito tempo a movimentos trabalhistas e à política de esquerda, em contraste com o clube mais bem-sucedido da cidade, o Paris Saint-Germain, que é propriedade de um fundo de investimento estatal do Catar que gastou generosamente em investimentos de classe mundial. Estrelas como Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé. Enquanto o PSG compete no mais alto nível do esporte, o Red Star tem rastejado nas camadas inferiores do esporte, entre centenas de clubes em todo o mundo, pouco conhecidos fora das fronteiras de seus países, apesar de uma tradição histórica e uma base de fãs leais. Com um preço baixo, mas rico em potencial, era exatamente o tipo de time que o 777 procurava. Clubes históricos que podem ser classificados como ativos problemáticos, disse Lipschitz. Cada um dos clubes do portfólio do 777 estava atolado em turbulência financeira, quando a empresa entrou em cena, sangrando dinheiro, solicitando doações de ex-jogadores, destruindo seus elencos, afogando-se em dívidas. Durante a temporada 2021-2022, o Hertha Berlim perdeu cerca de 80 milhões de euros, o Gênova perdeu 60 milhões e o Standard Liège perdeu mais de 20 milhões. O Vasco da Gama tem dívidas de mais de 100 milhões de dólares. Everton perdeu cerca de 500 milhões de dólares desde 2019. A maioria dos clubes de futebol europeus e sul-americanos perdem dinheiro a nível de lucro operacional, o que é muito diferente das equipes profissionais dos Estados Unidos, que operam ligas fechadas sem riscos financeiros e desportivos de potencial despromoção, disse Lipschitz. As injeções significativas de capital dos 777 Partners melhoraram tanto a solvência quanto o desempenho esportivo e comercial desses clubes. Essas compras a granel refletem uma estratégia de negócios que o 777 vem executando há anos, disse Kelman, chamando-a de modelo de serviços compartilhados. Você pode centralizar muitas funções, disse ele. Você não precisa contratar pessoal de RH e finanças porque temos pessoas que são especialistas nessas áreas, então você se concentra na construção de sua empresa. A 777 fornece aos seus clubes acesso à análise de dados para orientar táticas em campo, programas de treinamento para melhorar o desenvolvimento dos jogadores e oportunidades de marketing para reforçar orçamentos que eles nunca teriam conseguido por conta própria, disse Kelman. Essa visão está longe de ser única nos últimos anos.
Ao longo da última década, uma onda de investidores de risco americanos comprou clubes de futebol europeus de nível inferior, prometendo tirá-los da estagnação com uma infusão de investimento financeiro e o tipo de táticas orientadas para análise que são populares nas principais ligas dos Estados Unidos. Alguns, como o 777, investiram em mais de uma equipe. Jordan Gardner, um empresário de tecnologia, comprou participações em 3. O Pacific Media Group, liderado pelo banqueiro de investimentos Paul Conway, assumiu o controle de 6. Algumas equipes obtiveram sucesso imediato. Burley na Inglaterra, Toulouse na França e FC Helsingør na Dinamarca conquistaram a promoção para uma divisão superior nos primeiros anos de propriedade americana. Sob a liderança do executivo de mídia digital John Testor, o RWD Molenbeek foi promovido à primeira divisão da Bélgica e o Botafogo subiu ao topo da tabela da primeira divisão do Brasil. Mas os apoiantes do Red Star que lideraram os protestos contra os 777 consideraram o conjunto de tacos da empresa uma preocupação e não uma característica. Na sua declaração de oposição à nova propriedade, o grupo de apoiantes expressou receio de que os futuros talentos do escalão inferior do Red Star sejam completamente desviados, para reforçar as escalações das equipes dos 777 nas principais ligas de outras partes da Europa. Nossos melhores jovens jogadores, dizia o comunicado, serão imediatamente desenraizados e enviados para a Itália ou Bélgica. Em resposta aos protestos do Estrela Vermelha, Vander disse ao jornal francês L'Équipe que estava investindo no sucesso do clube a longo prazo. O que é importante aos nossos olhos não é construir um clube que gere lucro apenas pelo lucro, disse ele. Queremos clubes que sejam capazes de viver e se desenvolver ao longo de várias décadas. Com as 777 responsáveis pelo destino de 8 clubes, as finanças e os motivos da empresa são agora uma questão de interesse público para legiões de fãs de futebol em todo o mundo. Apesar da turbulência financeira que incluiu pesadas dívidas e atrasos nos pagamentos aos credores nos últimos anos, o Vasco da Gama, o clube brasileiro, emitiu um empréstimo de 5 milhões de dólares em novembro de 2022 para outra subsidiária da 777 sem o conhecimento do Conselho de Administração do clube, um ato do presidente do Conselho. Carlos Fonseca chamou de abuso de poder de controle. Lipschitz, advogado do 777, chamou o empréstimo de prática comercial padrão. O empréstimo foi pago dentro do prazo e com juros acima do mercado, e as 777 injetaram capital adicional no clube logo depois, disse ele. Em julho, quando o interesse da empresa no Everton se tornou público, uma revista de futebol na Noruega levantou questões sobre se o 777 gera receitas suficientes para cumprir as pesadas obrigações financeiras coletivas dos seus clubes. Mais recentemente, jornais do Reino Unido relataram que 777 atrasou os pagamentos devidos pela compra de uma participação de 45% na Liga Britânica de Basquete em 2021. O acordo com o Everton agora depende da revisão do 777 pela Premier League inglesa, um processo que pode levar meses e requer a aprovação de diversas autoridades do Reino Unido. Durante os anos em que a 777 Partners estava comprando clubes de futebol, Lindsay Noel e sua família estavam ajustando suas vidas para um futuro sem sua anuidade integral. Eles venderam suas casas na Flórida e partiram para a Pensilvânia. Noel foi para a reabilitação, ficou limpa e mudou-se para um duplex com os pais. Ela agora está estudando para se tornar uma paralegal. Durante anos, a sua mãe, Lori Goney, enviou cartas a políticos e autoridades, instando-os a investigar as práticas comerciais dos 777. Ninguém fez nada a respeito, disse ela. Ninguém me ajudou. Nos últimos anos, à medida que o seu portfólio se expandiu, o 777 saiu do setor de liquidação estruturada. O 777 encerrou seu relacionamento comercial com a Liberty em 2018, segundo Lipschitz. John Darer, um fiscal da indústria Bentzen, que agora dirige sua própria empresa, e um consultor do mercado de liquidação estruturada que falou sob condição de anonimato para preservar as relações comerciais. Todos disseram que não viram nenhum afiliado da 777 assinar um acordo de anuidade desde 2022. Quando Goney viu a 777 Partners nas notícias sobre sua última compra,
Ela viu uma nova oportunidade de falar sobre o que considera ser a origem da riqueza da empresa. No dia em que a 777 anunciou que chegou a um acordo com o atual proprietário do Everton, Ghosn enviou uma carta a Richard Masters, executivo-chefe da Premier League, para alertá-lo sobre a 777 Partners, que possui uma série de empresas que lucram com a miséria alheia.